Boa noite. Boa noite, Eneida. Boa noite, Lucas. Coisa boa, gente, ter vocês aqui na nossa live semanal. A gente está fazendo sexta-feira, de forma excepcional. Eu fico feliz aqui com vocês. Tá funcionando o som? Boa noite, Bia. Alguém aí me dá um feedback? Gabi? Tudo certo, né? Aqui com o som? Ai, Eneida, coisa boa! Eneida é minha aluna. Fico feliz com os meus alunos. Obrigada, Gabi. Fico feliz com meus alunos aqui presentes, os não alunos, os seguidores. Hoje eu trouxe um tema sobre saúde da mulher, falar um pouco sobre a endometriose. Trouxe também para a gente falar como a gente pode tratar com as fases do ciclo menstrual, né? E foi uma proposta de vocês, dos seguidores. Eu abro caixinha para perguntar qual assunto vocês querem trazer. E saúde da mulher é um assunto que sempre aparece bastante, né? Então hoje a gente vai conversar. E olha só, se prepara, porque no dia 3 de dezembro eu tenho uma novidade para você. Então separa aí na sua agenda, fica aqui, me acompanha aqui. Dia 3 eu vou contar uma novidade para vocês, tá bom? Bom, vamos conversar. Vamos começar então falando aqui do nosso assunto. Lembrando que a gente tem encontros semanais, terça-feira, 19 horas, é quando eu trago assuntos para a gente conversar sobre a laser terapia, e de forma geral, forma pontual, laser acupuntura, ILIB, saúde do intestino, pilares da saúde integrativa. E geralmente eu trago temas, ou então eu pergunto para vocês o que vocês querem assistir, o que vocês querem ouvir. E aí, as duas últimas semanas, as duas últimas terças, eu acabei não conseguindo vir. Eu tive aula também presencial. E para a gente não fechar mais uma semana, né? Eu quis fazer essa live aqui sexta-feira. Então, obrigada pela presença de vocês e bora começar. Olha só. A gente vai falar sobre a endometriose. E olha só, essa doença, gente, afeta de 10 a 15% das mulheres na fase reprodutiva, tá? É uma doença extremamente dolorosa. E detalhe, e pode também existir essa condição de forma assintomática. E isso pode ser a raiz aí de uma infertilidade, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso também. A endometriose, se vocês quiserem, vocês podem ir printando aí, que tem esse material. Minha live também vai para o YouTube, para o meu canal do YouTube, Fernanda Pradines, Laser Terapia Integrativa. Então lá você consegue assistir de forma maior, né, no YouTube. Então qualquer coisa depois você me acompanha. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Então olha só, a endometriose é quando tecidos do endométrio, eles saem, eles se posicionam fora do útero. Então, eles vão para órgãos exteriores à cavidade uterina. Então, esse tecido endometrial, ele pode estar localizado dentro, ali nos ovários, nas trompas, nos ligamentos do útero, no intestino, na bexiga, no estômago, no pulmão, no cérebro. O que eu quero dizer é que não tem limite. Esse tecido, gente, ele pode inclusive sair do gial, do aquecedor inferior e subir e ir para outras partes do nosso corpo, tá? E também, quando a gente trabalha ali, o acupunturista também recebe, né? Muitas mulheres que não têm a condição de endometriose, mas tem a adenomiose. Então tem mulheres que falam, eu não tenho endometriose, eu tenho adenomiose. Gente, o que é isso? A gente tem o útero e a gente tem algumas camadas, eu vou até sair aqui para explicar isso melhor. A gente tem o útero e a gente tem algumas camadas. A camada mais interna é o endométrio. E a gente tem uma camada média ali, que fica no centro, o miométrio. E a gente tem uma camada mais afastada.
tá? E aí, que é o perimétrio. Quando o endométrio sai do útero, é a endometriose. Mas quando o endométrio, ele vai para uma camada para fora, mas ainda está dentro do útero, então ele fica dentro do miométrio, a gente tem a adenomiose, tá? A raiz da endometriose e da adenomiose é a mesma. Então, eu vou falar sobre a raiz hoje. Então, eles têm uma mesma raiz, então o raciocínio para você tratar o laser acupunturista eu trouxe também sugestões pontuais e sistêmicas para quem não é laser acupunturista também, tá? Mas a forma de você tratar é a mesma na raiz, tanto a endometriose como a adenomiose, tá? Então, pode ser que sua paciente não tenha endometriose, mas já esteja numa condição. Então, esse tecido endometrial, ele está numa camada intermediária do útero. Ainda se encontra no útero, mas já está saindo ali, né? Já está saindo, extrapolando o endométrio, beleza? Aí, olha só. Mesmo esse tecido, mesmo ele estando fora do útero, ele sangra, ele inflama, ele tá ali inflamando e sangrando junto com o ciclo menstrual. Então, o corpo ele não tem para onde drenar isso causa inflamação, causa dor, causa inchaço, aderências, e isso tira muito, né, a questão da qualidade de vida da mulher e pode, inclusive, dificultar uma gravidez, tá? E aí, olha só. Deixa eu pegar outro aqui. Na medicina chinesa, o que acontece? A gente tem, eu vou até parar aqui de compartilhar. Quando a gente fala de laser acupuntura, eu bato isso muito na tecla dos alunos, por quê? E muita gente pergunta, às vezes, eu não sou acupunturista, mas se eu usar o laser nos pontos de acupuntura, eu sou laser acupunturista? Não. Você é um laser terapeuta que está utilizando pontos de acupuntura. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela é uma medicina. Então, ela tem todo um raciocínio energético, tá? Então, isso fica claro agora, quando eu mostro aqui para vocês esse slide aqui, ó. Existem algumas causas dentro da medicina chinesa. Então, a mulher, ela pode ter endometriose por deficiência do yang e do yin. Ou ela pode ter por deficiência de qi do baço. Ou então ela tem por conta de uma estagnação de qi do fígado ou uma estagnação de shui, que é sangue do fígado, né? Então, o que acontece? Você entender essa raiz energética é importante para o tratamento, tá? É importante, por quê? Porque você vai trabalhar a condição daquela mulher. Então, você vai trabalhar a dor local ali, onde ela está se queixando, vai. Tanto é que eu vou trazer aqui sugestões de ILIB, de laser terapia pontual e de pontos de acupuntura. Mas o acupunturista, ele vai utilizar pontos mais localizados? Vai. Para melhorar aquela dor, para melhorar bem a região? Vai. Só que não é só isso. O acupunturista, ele tem que pensar no quadro todo energético para a gente conseguir trabalhar bem essa raiz. E olha só, todas essas condições que eu falei, pode ser deficiência de yang do rim, pode ser deficiência de qi do baço, pode ser estagnação de qi ou shui do fígado. Todas essas condições têm uma raiz energética que a gente tem que se preocupar e tem que trabalhar, que é o quê? A deficiência de yang do rim, tá? Vamos explicar, olha só. A gente tem o útero, a menstruação, né? Todo mês a mulher vai sangrar. E o que acontece? Esse sangue menstrual, pedaços do endométrio, eles têm que descer, né? Eles têm que passar pelo colo do útero. É o fluxo menstrual normal. A energia é para baixo, o sangue desce, ele sai, né? E aí, o que acontece? Uma mulher que está em desequilíbrio energético e está apontando ali uma endometriose, parte desse sangue que deveria subir, ele faz o movimento contrário.
ele sobe. Então, ele passa através das trompas de Falópio e sobem e extrapolam e vão para outros órgãos. Então, o que está acontecendo aí? Um sangue retrógrado. E aí, existe sangue e tecido do endométrio que está saindo do útero, né? Ele está tendo um movimento contrário, esse sangue retrógrado. Se a mulher tem um yang do rim forte, o corpo reabsorve esse sangue e não acontece nada. Mas se a mulher não tá com esse yang do rim forte, esse sangue não consegue ser absorvido, tá? E aí, o que pode acontecer? Podem acontecer duas situações. Podem acontecer lesões não sangrantes, que elas não vão trazer dor para essa mulher. O sangue está retrógrado, mas não está com lesões sangrantes. E aí a gente tem o quê? Uma endometriose assintomática. Aí você pode falar, mas tudo bem então, né? Não tem sintoma, não tem aquelas dores horrorosas. Mas o que isso pode acontecer? A gente sabe, gente, que na medicina ocidental, algumas mulheres recebem o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente, né? Sem causa. Você não sabe por quê, mas você é infértil. E às vezes, não estou falando que são todas as vezes, tá? Às vezes, o que tá por trás dessa infertilidade é uma endometriose assintomática. Que aí a gente tem uma deficiência de tecido baço, tá? Então não está trazendo dores, mas está trazendo consequências para essa mulher, tá? E aí existem essas lesões não sangrantes, então você verificando uma condição de deficiência do yang do rim, deficiência do tecido baço, você tem que trabalhar, porque pode chegar a desenvolver, né, uma endometriose, e aí essa endometriose sem causa, sem sintoma pode vir a se tornar uma endometriose com sintomas, com dores, né? E aí quando a gente vê, começam a ter lesões sangrantes, com muita dor. Então existem mulheres que têm endometriose com dor, mas é uma dor forte, que aí a gente está mais num padrão de estagnação de Ti, do fígado. Mas existem aquelas mulheres que têm endometriose com dores incapacitantes, né? Que realmente incapacita a mulher, e aí a gente está no grau mais severo da dor, e aí a gente já tem estagnação de sangue do fígado, e aí realmente são dores extremamente fortes. Então, claro que você vai tratar a deficiência do yang do rim, sim, porque está na raiz da endometriose e da adenomiose, mas você não vai ficar só aí. Se você está tratando uma mulher com estagnação de Ti, de Xue, do fígado, você tem que também trabalhar esse padrão, tá? Então, essa conversa aqui é bem voltada para o acupunturista, porque aqui tá bem técnico para o acupunturista, tá bom? Agora, gente, eu vou trazer um pontinho, uma sugestão de laser acupuntura. Tô trazendo aqui o ponto na laser acupuntura que você pode trabalhar com laser para melhorar essa condição dessa paciente com endometriose, que é o ponto, vocês podem até printar também, depois que vocês conseguem aumentar, e no YouTube, no canal do YouTube, isso daí vai estar maior, tá bom? O ponto R14, rim 14, é um ponto que movimenta o Ti e o sangue no aquecedor inferior, regula o útero e a menstruação. Então é um ponto que ele está localizado a meio tsum, lateral à linha mediana. O que é meio tsum? A gente tem aí essa medida aqui do dedo, só que a gente tem metadinha dessa, já que é meio, né? Essa daqui, essa medida aqui, ó, é um tsum. Lembrando que é do paciente. Então, só que a gente quer meio, né? Meio tsum, metade desse dedo aí do paciente da linha mediana, e esse ponto também está 3 tsum acima da sínfise púbica. Aí, olha só, importante aqui. 3 tsum é essa medida aqui. Então, você vai lá, né, vai colocar, e é do paciente. Esse ponto é um ponto muito abaixo aqui. Então, ele está a essa distância da sínfise púbica. Então, você pode pegar a própria mão da paciente e colocar em cima da sínfise púbica e marcar.
E essa é a distância aqui, né, reta, e depois lateralmente é meio tsum, a linha mediana. Porque é um ponto que é muito baixo, então é bom porque a paciente fica mais à vontade. Você pode trabalhar a própria mão da paciente e marcar aqui, tá? Então ele fica meio tsum da linha média e 3 tsum, que são esses 4 dedos da paciente, acima da sínfise púbica, tá? É um ponto que você pode trabalhar de 3 a 4 joules no infravermelho. Você está trabalhando no infravermelho esse ponto porque são pontos que estão mais profundos, em meridianos, né? Mais profundos, não é um ponto superficial. Então você usa o infravermelho. Eu vou reforçar isso daí porque é um parâmetro extremamente importante você falar sobre comprimento de onda, você entender o comprimento de onda, vermelho e infravermelho, é básico e você precisa entender, porque se você fica com essa dúvida, você pode estar irradiando ali com comprimento de onda e não está atingindo o tecido ou o ponto, o local que você quer atingir, tá? Então, a gente trabalha nesse laser aqui, multiprofissional, que faz laser acupuntura, geralmente eles vêm com 2 comprimentos de onda, que é o que a gente trabalha na laser acupuntura, que é o vermelho e o infravermelho, mas o seu aparelho pode ter outros comprimentos de onda, que aí você trabalha em outras situações, mas dentro do universo da acupuntura, você vai trabalhar com vermelho e infravermelho. O vermelho é um comprimento de onda menor e que vai atingir estruturas mais superficiais, então você vai usar em pontos mais superficiais, por exemplo, se você está fazendo na auriculoterapia, aqui os pontos são muito superficiais, a crânio, o ponto é superficial, no rosto é superficial, então você pode usar o comprimento de onda vermelho. Do pescoço para baixo, a gente já começa a trabalhar pontos dos meridianos. E os meridianos energéticos, gente, eles têm um canal mais externo e um canal mais interno. E a gente não consegue medir onde é que está esse canal, né? Então, além do canal que é onde os pontos seguem, eles ainda têm percursos internos. Então, a gente usa o infravermelho nos outros pontos do pescoço para baixo, tá? Então, nesse ponto R14 que eu sugeri aqui, para você trabalhar a questão de regular o útero, o sangue dessa mulher, você pode trabalhar no infravermelho, de 3 a 4 joules. E o legal é que é um ponto que ele é bem localizado em cima aqui do útero. Então, pode estar próximo das lesões, né, da endometriose. Então, você já está trabalhando uma quantidade de joules que você está trabalhando o ponto energético, você está tonificando, harmonizando esse ponto. E também você está trabalhando uma regeneração, tá? Uma regeneração daquele local. Então você já está trabalhando as células mesmo, saindo do mundo energético e trabalhando fisicamente ali, tá? Então essa é uma sugestão para vocês. Ó, laser acupuntura, ponto R14, você vai movimentar o Qi, vai regular o útero e você pode trabalhar ali de 3 a 4 joules no infravermelho, tá? E aí, Fê, eu não sou laser acupunturista. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida dessa mulher? Você pode trabalhar com o ILIB. O acupunturista pode trabalhar com o ILIB também, tá? E aí, gente, a gente tem que ver se a gente está falando da paciente ou se a gente está falando de nós mesmos, né? Se é uma alta aplicação, porque se for uma alta aplicação, se for você com o seu aparelho de laser, você tem esse aparelho, ele é seu, você leva ele para casa se ele for portátil. Você tem condição de fazer diariamente. Então, num momento de crise, você pode fazer diariamente. O paciente pode? Pode, mas é mais difícil um paciente ir todos os dias até o seu local, né? Pode ser que sim, dependendo da condição, da logística do paciente, sim. Mas a gente sabe que é mais difícil, tá? Então, assim, vamos lá. Como você pode trabalhar o ILIB? Se não tem crise, se você está tratando o quadro dessa paciente que tem endometriose, a paciente não está naquele momento de muita dor, você pode fazer o ILIB metade do peso dessa paciente, de 2 a 3 vezes por semana, né? Às vezes, você pode usar até um pouquinho mais.
a metade do peso dessa paciente é só o norte. Mas, por exemplo, eu costumo trabalhar aqui nas pacientes, eu faço o máximo que eu consigo de lib na minha sessão, porque a minha sessão é 1 hora. E eu não vou fazer 1 hora exatamente, porque até a paciente sentar, a gente chegar, respirar, começar a falar. Inclusive, quando eu já tenho intimidade com a paciente e ela começa a falar, eu já levanto e falo, ó, já vou pegar o reloginho enquanto você vai me contando, vamos já montar o ILIB aqui, porque você já vai recebendo o ILIB. Eu não vou fazer isso na primeira sessão. Eu estou criando vínculo com a paciente, né? Então, ali é o momento de estar mais conectada possível com a minha paciente, fazendo uma escutativa, anotando, fazendo pergunta. Então, na primeira sessão eu não faço, ó, vou pôr um negócio aqui em você, até porque eu tenho que ver, né, se essa paciente pode fazer ILIB e tudo. Agora, se eu já conheço, já sei que dá para fazer ILIB, eu já coloco o reloginho e aí a paciente vai conversando, porque ela já vai recebendo a sessão ali, a terapia sistêmica, tá? Então, eu vejo, eu comecei aqui, tem 10, 15 minutos de sessão, eu calculo ali o restante da sessão que eu consigo fazer de LIB. Então, geralmente faço 45, 50 minutos de LIB na paciente, tá? Então, se essa paciente não está em crise e você está fazendo um tratamento de endometriose, você pode fazer ali um encontro com ela 2 a 3 vezes por semana. Agora, se essa paciente está em crise, daqui a pouco eu vou abrir o slide, que aí você printa que isso que eu estou falando está no slide. Se essa paciente está em crise, aí sim, ou se é você, ou é um parente, né, uma parente, e você tem esse laser, você pode fazer todos os dias para poder ir modulando essa inflamação e analgesiando. Pode fazer até mais de uma vez por dia, tá? E, inclusive, você pode fazer o seu peso. Então, assim, eu peso 60, faz 1 hora, tá? Ou então, assim, se for muito acima ali de 1 hora, faz 1 hora. 1 hora, mas você pode fazer mais de uma vez por dia também, se essa dor, se essa crise está muito intensa. Isso pode também. Porque não existe um protocolo assim, a regra é essa. Tem que ser só dessa forma, não. A gente sabe que a gente tem que ver a individualidade, ver se está no momento ali que o corpo está precisando de muita energia, o paciente está com muita dor, então você vai entregando luz para esse corpo ir se ajustando, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês terem essa informação. Então, olha só, o ILIB você pode tratar sem crise, você põe ali metade do peso ou um pouquinho mais, como eu falei para vocês, como eu faço aqui, de 2 a 3 vezes por semana. Tá em crise, até diariamente você pode fazer, tá? E aí, se você está trabalhando de forma local, né? Você está trabalhando de forma local, tem uma região de dor que a paciente consegue localizar, sentir, ó, essa área. Você pode até pegar uma canetinha. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para vocês. Vou pegar minha caneta. Essa caneta aqui, da marca Signo Unibol. É caneta, gente. Essa caneta aqui eu comprei em papelaria. Ela risca a pele assim, ó. Você marca a pele. Deixa eu ver se vai aparecer. E você tira até com a mão, tá? Mas um algodãozinho você tira. Então você consegue mapear, tá? Essa caneta, ela serve para fazer sobrancelha, marcar, enfim. E aí você consegue marcar a região ali de dor da sua paciente. E se tiver uma região de maior dor, você pode colocar doses regenerativas, onde está ali a lesão mesmo. Então, onde está a lesão, você pode modular a inflamação ou ir já numa quantidade de energia para regenerar. E em volta dessa região de dor, você vai modulando a inflamação. Então, para fazer isso que eu estou dizendo, temos aqui... Peraí, que eu abriu errado. Temos aqui, ó, pior ponto de dor, você pode regenerar de 2 a 3 joules. E em volta, você pode fazer essa modulação da inflamação de 3 a 5 joules no infravermelho. Então aqui a gente já está falando com multiprofissional, né? Às vezes você é um fisioterapeuta, você é um enfermeiro, também um fisioterapeuta pélvico que está trabalhando, né? Tá ali atuando, outras áreas podem atuar, ou você está fazendo autoaplicação, né? Você sofre de endometriose, então você pode trabalhar
de forma local e sistêmica. E o acupunturista pode trabalhar. Eu dei uma sugestão de ponto, mas existem outros pontos que podem ser trabalhados, tá? E inclusive o padrão também dessa paciente, como eu falei. Por isso que eu bato muito na tecla, né? O laser acupunturista não é só encontrar o ponto e pôr ali um pouquinho de luz. Não é isso, precisa todo o raciocínio energético. Adri Calvin, o ILIB pode aumentar o sangramento ou a tendência a reduzir com o tratamento? O ILIB ele não aumenta o sangramento. Ele coloca o sangue em homeostase. O que pode acontecer é que a gente está falando de estagnação, né? Eu falei que pode ser estagnação de sangue. E, num primeiro momento, pode até aumentar esse sangue. Por quê? Porque está liberando o sangue velho estagnado. Então, sim, pode num primeiro momento aumentar? Pode, mas é uma limpeza de um sangue. Mas ele vai entrar em homeostase, tá? Porque o ILIB, a função dele, não é uma função ativa, é uma função regulatória, modulatória, passiva, de entregar luz na célula, a célula se reorganizar, trazer homeostase para o sistema, na respiração celular e voltar a fazer o que precisava fazer. Então, muitas vezes, o corpo ele não tinha energia para jogar fora esse sangue, para reabsorver esse sangue que eu falei, esse sangue retrógrado, e ele fica estagnado. Então, pode ser que no primeiro momento aparenta não, saia mais sangue, sim, mas depois isso vai ajustar. Isso acontece quando a gente está regulando o ciclo menstrual da mulher. Então, mulheres que têm estagnação de sangue, esse sangue, eu vou falar disso agora, que eu vou falar das fases do ciclo. A gente tem, para cada fase menstrual, a gente tem um objetivo, né? Quando a gente está tratando pela fase do ciclo. Então, naquela fase que a mulher está sangrando, na fase menstrual, o sangue precisa ser limpo, a mulher precisa eliminar todo o sangue velho. Porque se não elimina, fica estagnado. Aí gera dor, gera estagnação, gera TPM, estagna a energia, né? Então, mulheres estagnadas, quando começa a regular o ciclo, dá uma limpada nesse sangue. Mas depois isso se regula. Então, a mesma coisa. Você tá ali fazendo ILIB, pode ser que num primeiro momento até saia mais sangue, pode, mas está liberando sangue estagnado. Mas não é porque o ILIB aumenta o fluxo nesse sentido, não. Ele leva o sangue à homeostase, tá? Bem boa a sua pergunta. Deixa eu mostrar aqui isso que eu tô falando, olha só. Existe, gente, a possibilidade, o acupunturista... Aqui, gente, dei um print, porque eu não vou falar ponto a ponto, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar esses comentários aqui. Como é que tira isso? Pronto. Dê um print aí, tá? Porque... O que acontece? Existem as fases do ciclo, e aqui são sugestões de pontos que você pode usar todos esses pontos nessas fases. Isso é muito... Essa conversa agora, final aqui, esse pedacinho desse slide, aí já é laser acupuntura mesmo, tá? Então pode ser que, se não for a tua área, você vai usar as outras ferramentas. Eu ainda vou falar mais ferramentas, quem não é da área da acupuntura também vai poder usar, tá? Mas agora, conversando com um laser acupunturista, você pode tratar também pela fase do ciclo menstrual. Por quê? Nós mulheres, pelo olhar da medicina chinesa, temos 4 fases durante o ciclo menstrual. A gente tem a fase 1, que é a fase de sangramento, que é quando a mulher está menstruada, né? Depois tem a fase 2, que é o quê? O pós-menstrual, que é aquela fase que a mulher está renascendo, está cheia de energia, que é alegria, né? A gente parou de menstruar. Depois vem a fase 3, que é a fase ovulatória, tá? E, por fim, tem a fase 4, que é a pré-menstrual, que se a mulher está em harmonia energética, não é sofrida, tá? Mas, geralmente, no desequilíbrio energético, é quando tem essas estagnações e aí ela é pesada, é dolorida, é pesada emocionalmente, né? A mulher fica mais afetada emocionalmente e também no corpo, então fica com as mamas doloridas, enfim, fica cheio de desconforto, tá? E aí, como que você pode trabalhar para regular essas fases e isso favorecer a endometriose? Favorecer o tratamento de uma mulher que tem endometriose. Você pode trabalhar
pelas fases, e cada fase é um objetivo. Aqui, na fase 1 e na fase 2, que são fases mais yin, que é quando a mulher está sangrando e logo depois que ela para de sangrar, a gente está falando ali intimamente do sangue, porque na fase menstrual a mulher está eliminando o sangue. Então é uma fase bem yin, né? E na fase pós-menstrual é quando esse sangue, o Chongmai, precisa ser preenchido novamente, tá? Então, fase 1 e 2, você tonifica o yin dessa mulher, você nutre o sangue e você faz circular o sangue da mulher. Por quê? Acontece aquilo que eu falei, né? Tirando a dúvida aqui da questão da menstruação. Se essa mulher, no momento que ela precisa eliminar todo o sangue velho, todo o sangue que é para ser eliminado, né? Que é o sangue que não serve mais para essa mulher, se ele fica estagnado, essa mulher vai começar a ter desequilíbrio na menstruação dela. Então, o sangue vai ficar mais escuro, vai ter coágulos, vai doer, vai ter cólica. Então, é importante, tá? Então, você aqui, então por isso que eu falei, dá o printzinho, porque aqui tem uma lista de pontos que você pode usar, tanto na fase 1 quanto na fase 2, tá? Em 13, VC 17, F8, VC 12, baço 6, VC 4, E29, são pontos que fazem isso, tonificar yin, nutrir sangue, circular. E você pode fazer na laser acupuntura, você pode fazer ali 3 joules no infravermelho nesses pontos, tá? E aí, a gente tem mais 2 fases. A fase 3, que é a fase ovulatória, que é uma fase que a mulher, você não pode deixar a estagnação ficar ali nessa mulher, né? É uma fase que ela tá mais expansiva, que ela precisa estar mais expansiva, porque é a fase ovulatória, né? Naturalmente é a fase onde a mulher quer chamar atenção, quer expandir a sua energia, a fase da ovulação, né? Então ali você tem que circular o Qi, a energia, e circular também o sangue para mover massas, naquilo que eu falei. Esse sangue não pode se acumular. Então, né, em fases erradas, né? Então você pode aí trabalhar com fígado 3, F11, F29, baço 6, R8, tá? Então aqui, gente, tem sugestões para você trabalhar. E na fase 4, que é a fase pré-menstrual, você pode trabalhar para tonificar o yang, para promover o Qi, porque é uma fase que você vai auxiliar essa mulher a ter energia para expulsar esse sangue da melhor forma quando ela estiver na próxima fase, tá? Então você pode trabalhar com moxa, você vai trabalhar pontos ali de tonificar yang, R7, VC4, a mochinha, tá bom? Vai trabalhar também para não ficar um excesso de calor, a mulher ficar agitada, vai trabalhar C7, F2. Então também isso daí é sugestão. Esse daqui é bem específico também para o acupunturista, porque a gente está trabalhando as fases do ciclo, tá? E quem não é acupunturista? Enquanto está em outras fases, o que você está fazendo? Você está fazendo a tua área de atuação, né? Então você vai estar atuando, às vezes o fisioterapeuta, principalmente fisioterapeuta pélvico, vai estar atuando ali, enfim, né? Você vai trabalhar dentro da tua área, se for da tua área trabalhar com endometriose, né? Às vezes não é. Agora, se você, não, Fê, eu tô fazendo para mim aqui, né? Para mim, para minha irmã que tem endometriose. Então, o que você vai fazer? Vai ficar fazendo seu ILIB, tá? Enquanto você está sentindo ainda muitas dores, enquanto essa endometriose ainda está muito forte, faça sessões mais frequentes. Então, você pode, inclusive, começar com um protocolo. Eu estava falando disso, né? Ontem eu estava com os alunos em sala de aula e a gente estava falando sobre saúde intestinal, né? E aí eu trouxe um viés da medicina chinesa e um viés do laser, para você trabalhar a saúde intestinal. Como é que você faz? Você nunca fez ILIB, você está investindo no seu ILIB para você, profissional e tal. Né? A gente sempre começa se tratando, né? É difícil a gente não se tratar, um terapeuta, um profissional da área de saúde faz o autoatendimento. Então, assim, eu estou tratando, por exemplo, eu estou regulando o meu ciclo menstrual, eu tenho, sei lá, diabetes, eu tenho uma condição ali. Como é que você faz? Dá um choque inicial, faz ali um protocolo ali de 10 sessões seguidas de ILIB, para você dar uma energia inicial para o seu corpo, para ele começar a entrar em homeostase, se regular, ter uma energia. Depois, se você está tratando essas situações crônicas, você vai espaçando
essas sessões. Aí você passa a fazer 3 vezes por semana, dependendo da sua condição, 2 vezes por semana, tá? Então, uma condição crônica, às vezes esse início, é legal você dar essa dose inicial. Entrou uma ligação aqui. É legal você dar uma dose inicial para dar energia para o corpo, ele começar a se autorregular e depois você vai espaçando. Agora, se você tem uma condição ali que você está atacando, está trabalhando, tudo isso, gente. Por isso que você não faz laser sem diagnóstico e sem objetivo. Você tem que saber. Eu estou falando aqui da cabeça porque a gente não tem um caso concreto. Então, no caso concreto, a gente pensa melhor, tá? Deixa eu olhar para vocês as perguntinhas, se eu posso ajudar aqui com as dúvidas de vocês. Olha só, gente, antes, se prepara aqui, dia 3 de dezembro, eu vou trazer uma novidade para vocês, então separa a agenda para vocês estarem comigo 3 de dezembro, tá bom? Mas eu vou contar aqui para vocês no Instagram. Vamos lá. Deixa eu ver as perguntas. Ah, a Sandra pergunta, bilateral? Sandra, eu gosto de fazer bilateral, tá? Quando eu tô falando de pontos energéticos, assim, eu tô escolhendo aquele ponto pela função energética dele, eu gosto de fazer bilateral. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, quando que eu uso unilateral, um ponto? Quando eu tô tratando uma queixa de dor. Então, por exemplo, o paciente veio tratar uma dor no joelho esquerdo. Eu vou escolher pontos energéticos para trabalhar essa dor. Eu quero circular a energia desse paciente, porque dor está gerando aqui uma estagnação. Então, eu vou trabalhar o F3 e o IG4. Eu não vou fazer unilateral, eu vou fazer bilateral. Eu estou trabalhando o sistema desse paciente. E outros pontos. Quando eu chegar em pontos específicos do joelho esquerdo, então olhos do joelho, mestre do joelho, pontos de dor, pontos haste, aí eu vou trabalhar só o lado esquerdo, tá? Isso é uma preferência minha. O acupunturista, tem acupunturistas que só trabalham de forma unilateral e tem outros que fazem assim como eu, que gostam de trabalhar bilateral. Eu gosto de trabalhar bilateral, tá? Para trabalhar bem a energia daquele ponto, a gente tem 2 pontos, eu gosto de trabalhar assim. Então, por exemplo, o R14 que eu sugeri, bilateral. Agora, aí, para quem não é acupunturista, tá lá, fez a marcação da região da dor. E ela tá num canto, tá lateralizada, né? Tá ali, é aqui do lado esquerdo, dói bastante, por exemplo. Então, eu vou trabalhar o laser onde a gente está vendo a lesão, a inflamação, a dor, tá? Mas o ponto de acupuntura eu faria bi. Ó, a Roseli. Quanto tempo leva para uma pessoa ver melhoras em âmbito geral com ILIB? Roseli, depende do que você está tratando. Por quê? O ILIB você consegue sentir melhora ali na hora, tá? Mas depende do que você está tratando. Causas agudas, você pode sentir melhora na hora. Você já se sente melhor, você já se sente com mais energia. Eu uma vez apliquei ILIB numa pessoa que estava extremamente intoxicada, com alimentação intoxicada. Aí o corpo recebeu energia e teve energia para expulsar o fator patogênico. Ela foi e vomitou, ficou ótimo, né? Dor de cabeça, dores, questões agudas, pode ser que na hora ali, tá? A gente vê isso daí. Agora, questões crônicas, vai depender. Por isso, Roseli, que eu falei aqui que em questões crônicas, o que eu venho percebendo nos meus atendimentos? Eu faço uma sugestão, vamos montar aqui um tratamento, é uma questão crônica, eu faço questão das primeiras sessões serem próximas. Às vezes fazer 3 vezes seguidas na semana, aí dependendo, enfim, da condição ali. Né? Já tive casos graves que vieram para cá que eu falei, então a gente vai se ver de segunda a sexta, tá? Então, assim, depende. Aí eu gosto de dar esse choque inicial para quê? Para você ver, tá? Para a gente começar a ver, dar uma energia maior ali para o corpo, já que a pessoa, né, não vai continuar com laser em casa, então dá uma energia maior e ver o resultado de forma mais rápida. Senão, às vezes tem uma condição crônica ali, aí o paciente só vem uma vez por semana aqui,
né? E aí, uma vez um pouco de Lib, depois, aí o resultado vem mais lento, tá? Mas você consegue ver na hora, em certas situações. É possível. E o que eu venho notando? A gente vai montar um tratamento. Então, fazer 10 sessões aqui com você. Aí eu falo, ó, eu não sei, depende de caso a caso, mas no seu caso aqui são 3, 4 sessões seguidas. Eu quero que a gente faça, porque eu vou trabalhar com laser acupuntura, vou trabalhar com Lib. Eu vejo uma melhora às vezes tão rápido que eu falo assim, não, eu não vou querer a quarta, não. Vamos jogar a quarta para a próxima semana. Já vamos começar a espaçar, tá? Então eu gosto de já deixar avisado para o paciente para ele saber que inicialmente eu vou querer encontrar mais e depois a gente espaça. O objetivo é espaçar, inclusive, tá bom? Ó, a Sandra falando, né, que a aplicação do laser é bom fazer bilateral. Eu gosto de fazer bilateral também. Ó, a clínica físio, eu já trato a dismenorreia primária com a eletroestimulação transcutânea. Agora eu vou usar o laser. Bacana, o laser é muito bom, bem tua área, né? Clínica físio. Eu tô vendo aqui, parece, né, bem, talvez fisioterapia pélvica, parece, não sei. O símbolo tá pequenininho para mim. Mas é bem isso mesmo, tá? Os fisioterapeutas também vão aproveitar muito essa questão, né? E vocês têm também ativações ali na região pélvica da área de vocês. Então, vocês podem usar o laser para estimular os pontos, para modular a inflamação, tá? Bem interessante. Aí eu já respondi a Drica, que perguntou sobre o sangramento. Deixa eu ver aqui. A Vera perguntou, né, onde a gente compra mochas, os acupunturistas. Vera, bom, tem lojas locais, né? Eu gosto de comprar, eu nem compro pela internet, mas você encontra, Mercado Livre, você encontra caixa de moxa, de artemisia, tá? Você consegue pela internet. Ó, a Físio Andréia, e as mulheres na menopausa têm endometriose, mas não menstrua, mas sente cólica e desconforto como se fosse menstruar. Em qual fase inicial o tratamento? No caso, a mulher já está na menopausa, né? Tem endometriose, então ela está com essas dores e não consegue menstruar. E dependendo do caso, já está há muito tempo, né? Tá há muito tempo, porque quando se consegue estar próximo, você tem uma noção, tá ainda na fase, né? Naquela fase ali de climatério, às vezes você até consegue seguir como se fosse o ciclo, né? Mas eu acho que eu não trataria pela fase do ciclo, não, tá, Andréia? No caso da mulher que já perdeu essa referência, ou você pode ir aí entra numa questão de ginecologia natural, você iria pela fase da lua, porque a mulher, ela tende a se regular na questão da lua, né? Então poderia fazer um raciocínio assim, mas aí a Andrea, ela é minha aluna, e eu vou trazer isso para você dentro do curso, porque aí é mais esse raciocínio da lua, tá? Mas você pode fazer, ao invés de você fazer, Andrea, pela fase do ciclo, que você não vai saber, e aí depois eu posso explicar para você a questão da lua, sabe o que você pode fazer? Pelo padrão energético, você não vai tratar pela fase do ciclo. Por exemplo, eu falei aqui que você pode fazer, você trabalhar a raiz, que você vai tratar a deficiência do yang e do rim, e vai ver qual é o padrão dela, porque vai ter mulher com endometriose que vai ter estagnação de sangue do fígado, muita dor incapacitante. E vai ter aquela que não vai ter dor, mas não é aquela coisa extremamente, às vezes está uma estagnação de ti do fígado, tá? Então, o que você vai fazer? E aí você pode tratar esse padrão e trabalhar também as fases. Agora, a mulher ela não está menstruando, eu não sei, eu vou tratar o padrão dela. Quando você não consegue identificar, você trata o padrão energético, porque você vai saber o padrão, né? Então você não vai pelas fases do ciclo menstrual. Mas tem uma questão da lua que a gente pode tentar ver, né? Em alguns casos, ir pela lua, sim, tá? E às vezes a mulher tá no climatério, ela ainda não cessou, ela até volta, dá uma regulada nessa menstruação e depois entra mesmo numa fase de menopausa até com menos sintomas, tá? Então, é isso, você trata o seu padrão.
o padrão que já vai auxiliar muito. Eu vou ver se eu trago esse negócio da lua para vocês dentro do curso. A Sandra pergunta, as sessões de Libra pode ser diária? Pode. Pode, mas é o que eu sempre falo, desde que você tenha um objetivo, desde que você saiba por que está fazendo. E não assim, eu faço Libra todos os dias porque eu vi que Libra é bom, mas eu não entendo muito disso aqui. Não, você tem um objetivo. Você tem uma condição, às vezes é uma condição aguda, pode ser aguda ou crônico, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma doença neurodegenerativa que vai fazer Libra mais de uma vez por dia, todos os dias pelo resto da vida, tá? E tem, às vezes, uma pessoa que está com dengue. Ela vai fazer uma condição aguda, ela vai fazer todos os dias, mais de uma vez por dia, perseguindo os sintomas, dando energia para esse corpo combater o fator patogênico. Aí depois você já vai diminuindo. Então você vai espaçando, vai diminuindo, porque o corpo vai se recuperando. Né? Eu quis trazer assim, o agudo e o crônico. Você vai ter condições, nas duas você consegue trabalhar diariamente. Agora, não, eu não tenho muitos sintomas, eu estou fazendo a acupuntura só para me harmonizar, só para fazer uma manutenção. Tem necessidade, você não tem nenhuma queixa, tem necessidade de fazer todo dia? Não, não tem essa necessidade. A gente até esquece, né, a gente que tem o laser, quando a gente está bem, assim, a gente não fica lembrando de fazer todo dia, a gente acaba fazendo 2, 3 vezes por semana, mas a gente lembra de fazer todo dia quando precisa. Tá bom? Imagina, André. Eu vou anotar aqui, viu, André? A André é aluna e aí eu tô querendo trazer mais conteúdo de saúde da mulher. Por quê? Para dentro do curso. E aí vou falar da ginecologia natural, André. Sabe por quê? Porque toda vez que eu abro caixinha aqui, pergunto o que vocês querem ouvir. Vem muita pergunta de saúde da mulher, né? Então hoje eu estava preparando material, falei, ó, já tem, né, dentro do curso, mas tem que ter mais, eu acho. Tem que ter mais porque dá para trazer pelas patologias, né? Então, e a ginecologia natural também é bacana. E aí, gente, fazendo o link também com o curso Jornada Integrativa, a gente fala de 3 pilares. A gente fala do laser, a gente fala da saúde do intestino e a gente fala também dos pilares da saúde integrativa. No caso de endometriose, você também tem que olhar para a saúde intestinal. Por quê? O intestino, ele é um órgão hormonal também, endócrino. E a gente tem, numa endometriose, um desequilíbrio hormonal. Então, quando você trabalha as funções, trabalha esse intestino para ele ter as funções, as 4 funções em equilíbrio, função excretora, absortiva para absorver os nutrientes, endócrina e sensorial, quando você trabalha para ter um intestino que trabalha bem, você trabalha inflamação, né? Você desinflama esse intestino, você desinflama esse corpo, você melhora a condição da inflamação de baixo grau. Então, isso vai impactar também na questão hormonal, vai impactar também na endometriose. O ILIB vai impactar também, porque ele traz homeostase para o corpo. Então, existe uma regulação hormonal também. Não é que o ILIB ele atua para isso. O ILIB ele não atua para nada. Ele atua para dar energia para as células. Aí o corpo com energia vai fazer o que ele tem que fazer. Então, o corpo com energia o corpo é perfeito, né? Então, o corpo ele vai funcionar como ele deveria funcionar. Ele só não está funcionando dessa forma porque ele está em desequilíbrio, ele está sem energia, as células estão sem energia, né? Ele está oxidado, ele está inflamado, ele está por aqui, né? Então, você precisa dar essa condição para o corpo poder se autorregular, tá? Imagina. E aí, gente, fazendo esse paralelo é isso. Você tem que olhar para a saúde intestinal. Outra coisa também, você precisa olhar para os pilares da saúde integrativa. Então, alimentação inflamatória. A gente está falando de uma condição, a endometriose, que traz inflamação, né? Então, se o padrão ali de hábitos, principalmente alimentares, né, inflamam essa mulher, aí a mulher fica se inflamando e você fica tentando desinflamar, né? Então fica ali enxugando o gelo.
E não é só alimentos que inflamam, tá? Toxinas, o ambiente, as emoções, né? Pessoas inflamadas, raivosas, pessoas que engolem muitas coisas, muitas emoções, fica tudo entalado, tudo isso inflama a gente. Não é só comida, principalmente comida, sim. Então, assim, quando a gente fala dos pilares da saúde integrativa, que é um guia, uma orientação para o seu paciente, é porque você tem que. Às vezes o paciente não tem no radar, não está claro para ele o tanto que investir num psicólogo, ou num esporte, ou numa atividade, ou numa dança, que vai deixar com que esse paciente fique menos estressado, tenha uma válvula de escape, se conheça um pouco mais, conheça mais suas dificuldades, tudo isso, gente, vai trazer consequências positivas para a saúde física, né? Porque emocional é saúde também, mental é saúde também, energia é saúde também. Não é só físico que é saúde, né? Então, os pilares da saúde integrativa olham para todos esses meios. Então, isso, os alunos, né, têm os guias, os manuais dentro do curso para poder fazer essa orientação. Então, fica muito mais rico o seu atendimento. Você já está trabalhando com laser, você está trabalhando laser dentro da tua área, ou na fisioterapia, na acupuntura, você está trabalhando com o ILIB, você está trabalhando com a saúde do intestino, fazendo orientações para o seu paciente se alimentar melhor, ter mais cuidado com a saúde intestinal, passando tinturas para desparasitar, para trabalhar essa desbiose, tudo isso vai trazer mais equilíbrio para esse paciente, tá? E aí a gente consegue melhorar a qualidade de vida, né, dessa mulher. A medicina chinesa é muito interessante, né? Porque pra gente não existe o que existe no Ocidente, que é essa coisa do sem causa aparente. Imagina, né? Você receber um diagnóstico, ó, você tem isso, você tem infertilidade, mas a gente não sabe por quê, né? Então, por isso que eu falo muito da medicina chinesa, que é uma medicina que para qualquer profissional da área da saúde poder agregar o olhar oriental faz uma diferença muito grande no seu diagnóstico. Tem horas que o Ocidente não consegue fechar, né, fazer alguns links, fechar algumas coisas, algumas conexões, não está fazendo sentido, a medicina chinesa vem e fala, ó, faz sentido sim, ó, é por aqui, por aqui, por aqui, né? E te dá soluções naturais para trabalhar, né? Então, às vezes, gente, dependendo da condição, só com a medicina chinesa você consegue resolver. Mas dependendo, não, porque já saiu, não é só energético, né? Tem outros campos aí envolvidos e outras coisas para serem trabalhadas, tá? Vou ver se tem mais alguma dúvida aqui. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O material, espero que vocês tenham dado print, senão vocês podem acompanhar de dentro do canal, tá? Que lá no canal, se você ainda não se inscreveu no meu canal, Fernanda Pradines Laser Terapia Integrativa, se inscreva. Tem material lá, tem aulas e as lives sobem para lá também, tá? E se prepara que no dia 3 de dezembro eu vou trazer novidade. Então separa a sua agenda, separa as 20 horas para mim, que eu vou trazer novidade para vocês. Muito obrigada pela presença de vocês nessa sexta-feira de noite e bom final de semana para todo mundo. Um beijo, tchau, tchau.